Boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao Verde Experience, ao Green Fest Portugal, Carcavelos. Gente, que coisa boa estar aqui mais uma vez, na segunda temporada, mais uma parceria com o Green Fest. Agradeço demais a gente estar construindo essa história de amplificar essas temáticas da inovação social, da sustentabilidade, Brasil, Portugal, Moçambique, outros países da África, países que falam a língua portuguesa. Fico muito feliz de estar reunindo pessoas tão relevantes, tão importantes, tão inspiradoras para a gente falar de assuntos tão necessários. Acabei de ter um papo super bacana agora e caio agora em outro papo que eu estava aqui contando as horas para rever Caio Guimarães, porque primeiro eu estou com saudades enquanto seu amigo, e para conversar de novo com Salvador, porque afinal de contas eu tive agora um tempo fora e não conseguimos mais fazer as nossas reuniões, então agora a gente já começa a se olhar de novo, Salvador, para a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente estava planejando. Para a gente começar, gente, eu quero que vocês quero dar boa tarde, né? Pelo amor de Deus, boa tarde a vocês. Obrigado por ter topado estar aqui, viu? Muito obrigado. Para a gente é super importante ter vocês nesse momento da gente, de estar amplificando, colocando um megafone nos discursos, nas questões da Verda. E para começar, eu queria que, em vez de eu apresentar vocês, eu queria dar voz já a vocês. Queria que vocês se apresentassem, falando não só quem é Caio e quem é Salvador, mas também já colocando em xeque, colocando na mesa, o que é a B1, o que é o Saved, de forma simplificada, para que todo mundo, mesmo aqueles que não estão dentro da tecnologia, digamos assim, consiga entender realmente o que vocês fazem. Vou começar primeiro com o Salvador. Vamos lá, Salvador. Opa, maravilha, vamos lá. Primeiro, obrigado. Meu nome é Salvador, eu moro no estado de São Paulo e sou fundador da Saved. A Saved, ela, de uma forma bem simples, a gente viabiliza com que aquilo que o pessoal falava que não dá para fazer com produto parado, aconteça e chegue na mão de quem precisa. A gente identifica junto aos supermercados, atacadistas ou indústrias, produtos que estão parados e criamos múltiplas estratégias, né, várias formas de poder enviar esse produto, seja vendendo para pessoa, uma empresa que vai utilizar, vendendo para uma pessoa física, né, uma pessoa comum, doando ou vendendo a um preço subsidiado para uma instituição social, garantindo que esse estoque nunca vire lixo. Sempre vai poder atender um fim, e assim reduzir a fome, reduzir a desigualdade social e gerando oportunidades de negócio para todo mundo. Boa, Salvador. Obrigado aí pela apresentação. Caio, quero escutar a sua voz, meu amigo. Que saudade. Pois é, boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Salvador. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Saudade também, cara. A gente tem que marcar essa praia, né, Pedro? Marcar um pingo lá. Para quem não conhece, a gente tem uma barraca lá um lugar cativo na barraca do Pingo, lá na Praia de Boa Viagem. E a gente precisa marcar um banho de mar. Eu sou o Caio, sou Caio Guimarães, eu sou pai do Caetano, e sou fundador da B1. Nós somos uma startup de biotecnologia. A gente hoje trabalha com tratamento, desenvolvendo um tratamento para uma condição chamada pé diabético. Pé diabético é uma das condições da diabetes, é a maior causa de amputações hoje no mundo, é uma doença muito negligenciada, que atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo. Existem hoje 100 milhões de pessoas em risco de perder um pé ou uma mão, algum membro do corpo por causa do pé diabético. O que essa doença faz ela impede que você cicatrize principalmente extremidades, né? Por isso chama pé diabético, mas pode acontecer no pé, pode acontecer na mão, pode acontecer em qualquer outro lugar, mas acontece principalmente nas extremidades. E a B1 surge para ajudar a resolver esse problema. A gente é um spin-off acadêmico de uma pesquisa que eu comecei a desenvolver num laboratório que eu conto brincando que é o sonho de consumo de todo nerd, porque é a fusão da Escola de Medicina de Harvard com o MIT. Meu background é engenharia elétrica
eu desenvolvi pesquisa nesse laboratório, o Wellman Center for Photomedicine, lá em Boston, depois de me especializar em engenharia bioelétrica em Nova York. E eu comecei a desenvolver esse tratamento lá em Boston em 2014. Voltei para o Brasil, trouxe pesquisa junto comigo, e de pesquisa acadêmica, né, de pesquisa científica, a gente resolveu empreender, virou uma empresa em 2015, e desde então a gente tem estruturado essa tecnologia. A gente está hoje numa fase pré-operacional, porque a Anvisa deve sair ainda esse ano, entre novembro e dezembro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que a gente faz é oferecer um tratamento à base de fotobiomodulação. O que é fotobiomodulação? É o uso de comprimentos específicos de ondas eletromagnéticas contidas no espectro visível para dar comandos genéticos para a célula do tecido. Em bom português, a gente usa luz para conseguir respostas imunes do organismo e conseguir alguns resultados. E assim a gente consegue acelerar drasticamente o processo de cicatrização em feridas que estavam abertas, às vezes, há meses ou há anos. Nos nossos ensaios clínicos, todos os nossos pacientes tinham feridas abertas há meses, alguns deles há 2 anos, sem mostrar sinal de melhoras. Eles já tinham amputado uma parte do pé, ou o pé inteiro, ou uma mão. Quando a gente começou a oferecer esse tratamento para eles, todos eles tiveram um quadro completamente revertido e tiveram a cirurgia de amputação cancelada. A cirurgia que já estava marcada, eles tinham data para amputar, tiveram o quadro revertido e não precisaram mais amputar o membro. A ferida fechou completamente e a gente oferece esse tratamento através de um equipamento que a gente batizou de ISIS e que, enfim, já eu conto mais novidades, mas deve entrar no mercado agora até janeiro de 2022. Coisa boa, Caio. Gente, regras do jogo, tá? Vamos fazer disso aqui um bate-papo. A ideia da gente foi justamente fazer conversas inspiradoras com pessoas incríveis. É aquele papo que a gente teria num happy hour, com suco, com café, uma cerveja. Então, Salvador e Caio, não precisa esperar eu fazer perguntas, vocês podem se complementar em comentários específicos, podem fazer perguntas uns para os outros. A ideia é que a gente tenha um diálogo aqui nesses minutos que virão, para que a gente possa bater um papo e quem está nos assistindo aí, conhecer mais um pouquinho dessa realidade que vocês trabalham, beleza? Então, Caio, você chegou a falar um pouquinho sobre essa questão de em que momento vocês estão, né? Engraçado é que como a pesquisa de Caio startou, ou passou, digamos assim, por Pernambuco, que é aqui onde eu estou, no Recife, então a gente tem uma rede aqui de amigos, e é muito comum quando eu converso com as pessoas desse ecossistema de inovação social, de empreendedorismo social, as pessoas me questionarem, e aí, Pedro, como é que está Caio? Como é que está a Biwana? As pessoas ficam ávidas para ver tudo isso. Eu digo, gente, as coisas não podem ser tão rápidas. Saúde, bem-estar, testes, aprovação, burocracias. Então aí agora eu quero saber e fazer com que você também possa compartilhar com as pessoas em que momento vocês estão, como é que você está aí de expectativa, quando é que a gente pode tocar em algo que está chegando aí da B1. Maravilha. Pois é que assim, empreender já é difícil, né? Já é um baita de um desafio. Empreender com saúde já é um bicho um nível acima, porque a gente tem todo o processo regulatório, a gente tem a Anvisa, para quem trabalha com hardware, né, como é o nosso caso, tem o Inmetro, além da Anvisa, tem o Inmetro, tem todas as questões de validação clínica, científica, e a pandemia trouxe esse olhar mais amplo das pessoas em relação a tecnologias e coisas do mercado de saúde, né? Porque você vê uma pandemia global, olha quanto tempo demorou para sair uma vacina. Então, imagina, o mundo inteiro pesquisando a vacina para o Covid-19 e a vacina só começou a chegar agora na metade desse ano. Então, demorou mais de um ano, isso com investimentos e esforços do mundo inteiro, né? Por quê? Porque a gente precisa validar cientificamente, clinicamente, não adianta vir com nenhum remédio milagroso, vir com achismo, a gente tem que comprovar cientificamente qualquer coisa que a gente vai oferecer
para melhorar a saúde das pessoas. Tem todo o processo regulatório. No Brasil tem a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, na Europa tem o CE. Cada país tem o seu processo regulatório. E a gente aqui na B1 está hoje na etapa final do registro Anvisa, que debaixo do guarda-chuva da Anvisa, a gente tem o Inmetro. Então, coincidentemente, ontem a gente mandou a ISIS, o nosso equipamento, para o último ensaio no laboratório acreditado do Inmetro. Ela ficou pronta, versão final, anteontem, e ontem a gente enviou para o laboratório. E aí agora é uma parte mais burocrática mesmo, né? Eles vão lá no laboratório. Eles vão lá no laboratório, vão tacar na parede, jogar debaixo d'água, colocar 1000 volts nas partes metálicas, enfim, para ver se a estrutura segura, e depois é papelada, né? Então agora é só correr com um processo burocrático. A gente deve ter esse registro pronto agora em meados de novembro ou dezembro, para no começo de 2022, ali em janeiro, a gente fazer o nosso go-to-market, né? Que é realmente a ida ao mercado. E aí, para isso, enquanto a gente estava vencendo essas etapas de certificação, a gente também estava estruturando todas as parcerias e como é que se daria esse go-to-market quando o registro chegasse. Então, a gente já tem um parceiro para distribuição, que é a RTS, é uma distribuidora que distribui equipamentos para o Brasil inteiro. Eles também são nossos investidores, eles entraram pesado agora para ajudar a gente financeiramente e dando todo o suporte que eles têm já de expertise, de entrada no mercado, de entrada em hospitais e, enfim, de toda a estrutura que eles têm. E a gente está finalizando agora também, deve finalizar nas próximas semanas, o nosso ensaio clínico fase 2, que vai ser o maior ensaio clínico feito com fotobiomodulação para pé diabético do mundo, né? A gente está conduzindo esse ensaio clínico, que vai acontecer em Recife, inclusive, no IMIP e no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E aí, abrindo um parênteses, né? O Pedro falou que está em Recife, que a gente se conheceu em Recife. Eu, apesar de ter nascido em São Paulo, sou pernambucano, porque morei 15 anos dos meus 30 em Recife, e considero recifense pernambucano, apesar do meu sotaque. E é um lugar maravilhoso e incrível para se empreender e para começar um negócio. Eu sou muito feliz de ter caído em Recife para começar a montar a B1, porque a gente tem muita gente boa, muita gente capacitada, a gente tem muitos cérebros, muita gente incrível, e a gente tem universidades referência, laboratórios referência. Então, um lugar perfeito para você plantar a sementinha e ver o negócio começar a florescer. Mais tarde, na minha jornada empreendedora, eu vim para São Paulo porque o dinheiro está aqui, no fim das contas, né? Em Recife, a gente tem as melhores pessoas, em São Paulo, a gente tem os melhores investidores. Então, eu vim para cá para viabilizar o negócio financeiramente, porque é aquilo que eu disse, né? Imagina quanto se investiu para vacina por causa do Covid. Então, imagina uma empresa como a B1, que é uma startup, que tem recursos muito limitados. Então, a gente precisa a gente precisa passar pelos mesmos passos e pelos mesmos crivos que uma vacina para a Covid tem que passar, só que com recursos limitados de uma startup. Então, imagina o tamanho do desafio, né? Então, para isso... Cara, mas... Desculpa te interromper. Isso que era uma dúvida que eu ia perguntar. Interrompi, desculpa. No caso dessas validações, você não acredita que, assim, deveria ter um repensar desses testes? Porque, assim, no modelo de desenvolvimento digital, você tem o Scrum, por exemplo, você vai entregando os pecinhas do bloco,
já com entrega de valor, né? Já poderia ir testando equipamentos, funcionalidades, para agilizar esse processo, porque é muito custoso, né? Exatamente isso, manter esse time, manter esse tempo aguardando para viabilizar, contando com o investimento e contando que o cara do Inmetro esteja de bom humor, porque senão vai ter que pedir uma revisão. Cara, isso é péssimo, né? Porque literalmente são vidas mudadas, né? Você pode jogar essa conta para eles. Falou, cara, cada dia que passa é uma pessoa que perdeu o pé por causa que você enrolou. Desculpa, eu falo desse jeito, mas é verdade. Mas é isso mesmo. No fim do dia é exatamente isso. Então, na verdade, falta um olhar para inovação, né? Falta um olhar do governo, e aí eu nem estou falando do Brasil especificamente. Isso é mundial mesmo. País, no mundo inteiro, é muito burocrático. Então você imagina que o mesmo processo que uma vacina da AstraZeneca ou do Butantan tem que passar, com bilhões de investimento, a Bioan, que é uma startup de um cara, né, que não nasceu em berço de ouro, tem que passar também. Então, só para você ter uma ideia, mesmo a gente conseguindo enxugar ao máximo os custos dessa certificação, só o custo da certificação, da prototipagem, das taxas de laboratório e tal, é em torno de 1.400.000, 1.500.000 reais. Só de Quase taxas. é um palavrão. Quase é um palavrão de mim. Tá? Só de burocracias. Fora isso, durante esse tempo você tem que comer, né? Você tem que viver, você tem que pagar os funcionários, você tem que pagar imposto, porque você paga, a partir do momento que você abre um CNPJ, você está pagando imposto. Respirou, está pagando imposto. Então, na verdade, esse processo inteiro de certificação, ensaio clínico que você tem que ter, você tem que comprovar. Ensaio clínico já coloca isso. Se você tiver boas parcerias, você vai gastar uns 300 mil reais no ensaio clínico super enxuto, super reduzido. Então, para você colocar um produto desse no mercado, cara, perto de 3 milhões de reais, se você souber fazer e enxugar gelo ali, souber fazer um negócio muito bem feito. E aí você perde, você fazendo de uma forma enxuta, você perde em agilidade, que é o nosso caso, né? A gente está aí há bastante tempo nesse processo porque a gente está fazendo bootstrapping, né? Como é o jargão de inovação, que é quando você faz uma coisa do zero sem auxílio. Então, assim, ou você tem que ter um incentivo financeiro para quem está fazendo esse tipo de inovação, para que você tenha recurso para queimar e conseguir chegar mais rápido, ou então você tem que ter um processo que seja mais gentil com quem tem recursos limitados, né? Ou seja, com as startups. Você tinha que ter isenção de taxas, você tinha que ter incentivos ali, redução de imposto. Isso ajudaria pra caramba e deixaria o processo muito mais ágil. E eu não estou falando que é deixar o processo mais brando ou que seja mais fácil. Não, é diminuir a quantidade de burocracias e as taxas. Aí você ia abrir para muitas pessoas conseguirem colocar os seus produtos no mercado. Isso ia, com certeza, ter um retorno social gigante, porque, no fim das contas, exatamente o que você falou, Salvador, são vidas, cara. Né? A gente está discutindo aqui onde bate o coração da tecnologia, bate no nosso peito, porque é a gente que faz a tecnologia. A tecnologia é um subproduto do ser humano. Então, a gente tem que pensar primeiro nas vidas que a gente salva, ou que a gente melhora de alguma forma, e se por acaso esse discurso não for o suficiente para alguns ouvidos, tem também o racional financeiro. Você imagina que você facilitando a entrada de novos produtos no mercado nacional, produtos inovadores, você vai gerar mais receita, você vai gerar empregos, você vai ter empresas pagando mais imposto, você vai aumentar o giro de capital na sociedade, as pessoas, e aí, falando de pé diabético, por exemplo, cara, é uma pessoa que vai amputar um pé. E aí tem uma... É isso que eu ia perguntar, cara.
E é conversa que tem que chegar para um SUS da vida e perguntar para um hospital particular, para qualquer um. Quanto custa, em termos de procedimento médico, arrancar um pé de uma pessoa? E quanto custa uma pessoa perder o pé? Porque, pô, perdeu o pé, né? Não é. Ah, não, vou trocar o pneu ali do carro, pera aí. Encaixa, não, perdeu o pé. Quanto custa isso? E quanto vai custar a diferença do aparelho? Porque, assim, quantos pés ou mãos o seu aparelho vai evitar e vai deixar de amputar? Significa, pô, cada operação cirúrgica é uma bica, é caro. E às vezes você vai falar, mas o aparelho vai custar, sei lá, eu não tenho ideia de quanto o aparelho vai custar. Vai custar um valor alto? Vai. Mas se cobrir 100 tratamentos e vai deixar de 100 pessoas perderem o pé durante um mês, meu querido, você já pagou o aparelho, pagou o outro, pagou mais alguns outros, sem dizer que mudou a vida das pessoas. Mas essa conta, para chegar no ouvido desses caras, meu, é uma briga. Que parece, porque o cara não. O cara, assim, parece que ele tem uma certa resistência. Que eu lembro. Uma vez eu fui numa palestra na FEA, só para não fugir muito do tema, vamos, mas eu só queria citar esse um exemplo para pegar o gancho que você disse. Eu fui numa palestra na FEA USP e foi o ministro de Ciência e Tecnologia de Israel lá. Sabe uma coisa que é surpreendente? Esse ministério não troca de ministro. Na verdade, ele não era ministro, ele era o cientista-chefe. Eles não trocam de ministro e esse cara há agora quase 30 anos. Por quê? Porque Israel definiu que esse ministério é uma autarquia. Ela não pode estar vinculado a um partido, a um governo. Ele é um projeto de Estado. O Estado que quer investir em tecnologia tem que dar um ambiente saudável para uma inovação de risco. Porque o mercado tradicional, os caras vão pedir, eu preciso de 20, 30 mil reais de receita recorrente, eu preciso de um potencial ali e tal, para eu te investir. Eles falam, esses aí não é interessante, porque isso não tem muita inovação. Infelizmente, o cara da startup vai ter que inovar pouco para buscar a receita já no mercado existente. Então, eu não vou investir nesse cara. Mas, por exemplo, um aparelho que nem o seu, demora um tempo, e é uma inovação disruptiva, e tem um risco maior. Aí eles falam, é isso que a gente investe. E deu o resultado? Deu, pô. Israel, cara, é um monstro, é um monstro. Eles falam, graças a essa política, hoje Israel é um dos maiores produtores de gás do Oriente Médio, onde não produzia gás nenhum. Então, olha a mentalidade dos caras, é essa estabilidade do ambiente, que essa vertente de inovação que eles criaram é fantástica. E realmente, assim, como você falou, não é só o Brasil. Claro que o Brasil, ele ainda tem muito a se arrumar em termos de burocracia, em termos de alinhamento de proposta de valor, né? Mas é algo que toda vez que eu escuto isso, o cara não faz essa conta. Ele não entendo. É uma coisa que... Sabe por quê, cara? A gente está discutindo aqui impacto social, inovação social e propósito, né? Porque no fim do dia é sobre propósito, né? Uhum. E tem uma diferença grande que as pessoas às vezes não levam em consideração ou simplesmente nem conseguem entender. É a diferença entre preço e valor, que são coisas completamente diferentes, né? Aí a pergunta não é o quanto custa tratar aquele pé, é o quanto vale o teu pé. O valor é muito acima do preço. O preço é quantificável, o valor ele não é. Quando você oferece valor, você está entrando em outra discussão, que é outro mundo, outra conversa completamente diferente. E aí é nessa tecla que a gente bate. A gente está oferecendo valor. A gente está oferecendo um tratamento que não existe outro igual. É um tratamento único e é um tratamento que tem benefício que é intangível. E aí a gente tem que saber também navegar por essas águas do racional, do econômico, do financeiro, porque é isso. A gente sabe que a gente vai encontrar pessoas que vão querer dificultar o desenvolvimento
pegando por aí, né? Mas, no final... enfim, você perguntou de... Não, termina, desculpa. Eu ia só fazer um link aqui com Salvador, mas pode terminar, Caião. Não, mas falando você pegou o mesmo link que eu. Falando de custos, uma amputação associada a pé diabético, ela custa aproximadamente $60 mil, todo o processo. Agora certo. O nosso tratamento, ele deve custar o tratamento inteiro para quem for pagar, seja a pessoa ou seja o plano de saúde, R$500 o tratamento inteiro. E não perde o pé, tá? E não perde o pé. É isso. Não, é perfeito, porque as pessoas perguntam, tá, mas o tratamento de vocês, você está dizendo que é bom, mas ele é bom versus o quê, né? Qual é a outra alternativa? Eu disse, tá, o nosso tratamento, ele fecha a ferida em até 10 semanas. O tratamento convencional, ele demora de 10 a 24 meses. Só que o tratamento convencional é você cortar o pé fora. Então, você tá comparando. Porque para medicina... para a vida inteira. Para medicina, para a literatura médica, para o desfecho clínico, quando você amputa o pé, é um desfecho clínico. É um desfecho clínico tal qual a ferida fechar e você não precisa amputar, porque é isso, você resolveu o problema. Só que de um lado você resolve o problema cortando mal pela raiz, literalmente, do outro problema você cura. Eu acho que eu fiquei ia até pegar um gancho que eu pensei agora. Na verdade, eu ia tentar, assim, nas nossas conversas também, eu com o Salvador, eu percebo que essa mesma problemática, obviamente que num outro contexto também acontece, né? Porque a partir do momento que o trabalho de Salvador, da Saved, envolve uma das principais mazelas, se não a principal mazela global, né? Que é a questão da fome, que inclusive agora é algo que assombra ainda mais, não deixa de nos assombrar, mas agora volta a ser mais forte. E eu fico pensando, Salvador, essa mesma indagação que você fez para Caio, eu queria que você também respondesse para a gente, né? Essa dificuldade que as pessoas veem nesse valor que a Saved pode ter enquanto tecnologia a combater, por exemplo, a mazela como a fome, ela acontece também, provavelmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Eu tentei, na hora de explicar um pouco da Saved, ser bem simples, mas o conceito da Saved, ele é, na verdade, um pouco complexo, eu vou explicar aqui exatamente isso. Ele falou do preço e valor, e é aí que mora a coisa, né? A Saved, ela trabalha com preço e valor. Então, nós desenvolvemos metodologias que são aplicáveis graças a um processo de inteligência artificial e que depois gerencia o que a gente chama de relacionamento contratos de valor para garantir um comportamento, né? Então, agora estou falando um pouco mais difícil. O que acontece? O desperdício de alimento, a perda de alimento, ela é uma conjuntura de uma perda de valor, tá? Isso acontece em qualquer linha econômica, qualquer setor produtivo. Eu tenho desperdício de dinheiro no banco, quando você dá um crédito, não paga e tem que renegociar, ou um furo de um cara que investiu errado, então você teve essa perda financeira. Você tem desperdício por excedente de estoque, produzir muito mais do que precisa. Tudo isso acontece, e isso acontece motivado por decisões, né? Então, como uma vez eu tenho uma produção de alimentos, por exemplo, que é desalinhado em termos de como eu vou produzir, como eu vou relacionar, como eu vou negociar, eu crio esses buracos que geram perdas e eu tento reduzir os riscos individuais num processo de contratação, um contrato efetuado, né? Então, se tiver alguém que trabalha no supermercado, vai falar, eu faço um contrato aqui, onde todos os meus itens têm uma bonificação e uma troca. Legal, bacana, mas na cadeia de abastecimento em si, isso não sai de graça. Isso é embutido no custo produtivo da cadeia como um todo, e quem paga, no final das contas, são as pessoas. E muitas vezes, quando a situação começa a ficar feia, como agora, a gente está com combustível lá em cima, uma cotação de dólar que está fazendo o mercado de oferta de alimentos balançar muito por causa da exportação. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, então ele está vinculado diretamente a isso. Então,
estão voltando a viver uma situação que eu não sei o preço da manhã da carne, eu não sei o preço da manhã de um produto. Só que o problema é que a gente olha para essas variações e fala, a culpa dessas variações. Ninguém chega e pergunta qual que é a culpa da falta de eficiência nessas relações. Então, o que a Safety faz? A Safety, vamos colocar um caso aqui. Eu sou um supermercado. Eu tenho 10 mil produtos. Dentro desses 10 mil produtos, metade tem até 45 dias de validade ainda para rodar. Isso, 10 mil produtos, estou com crítica, tá, gente? Só para vocês terem conhecimento, pode parecer muito, mas uma simples loja tem em torno de 20 a 25 mil famílias de produtos em uma única loja. Tá? Como diz, é SKU para qualquer palavra que você queira usar nesse momento. Então, assim, 10 mil produtos não é nada, né? Inclusive, é outra coisa que eu acho fantástica. O cara fala, não, estamos doando 2 toneladas por mês, estamos doando 4 toneladas por ano. Cara, não é nada, desculpa, 2 toneladas pode parecer muito para as pessoas, mas se você conhece a cadeia de abastecimento, o volume de consumo, 2 toneladas é nada. Se você é uma empresa muito grande de alimentos e falar que doa 2 toneladas, é vontade de xingar o cara, porque assim, desculpa, não me faz uma propaganda falando isso. É legal, mas não gasta dinheiro achando que isso é bacana. Porque é pouco. É pouco. Por que eu falo que é pouco? Vamos lá, tem 10 mil itens. Desses 10 mil itens, metade está com 45 dias, o outro 20% está com 30 dias, 20% está com 15 dias e 10% está próximo a 5 dias. Claro que, obviamente, não é isso, estou dando um exemplo. Em geral, esses dos 5 a 15 a 5 dias é retirado da loja ou tenta promocionar para vender o mais rápido possível, se o cara mapeou isso acontecendo, né? Tem essa variável. O gestor também tem esse cuidado, o sistema até indica e tem questão de controle, mas tem furos, porque 25 mil itens, milhares de pessoas passando na nossa loja, imagina a cabeça de gerente de loja. Esse cara é uma vida complicada. Os outros 30 dias, ele tem que ficar esperto, porque vão bater 15. Então, ou ele vai tentar promocionar, ou vai devolver para o centro de distribuição para mandar de volta para a indústria vai falar, vou te bonificar, bacana, legal. Só que, obviamente, joga no custo operacional esse custo de troca que vai definir a precificação futura, né? Então, beleza. Por que eu faço dessa forma? Por que eu não posso, por exemplo, otimizar? Em vez de eu fazer com 5 dias devolver para o CD, por que enquanto está em 15, eu não crio uma ação de estímulo de negociação desses produtos para uma base para consumidor final, por exemplo, e até uma situação crítica em 7 dias, por exemplo, para estabelecimentos comerciais ou instituições sociais, que, na visão de percepção de valor deles, eles têm uma projeção de consumo, um volume alto e capacidade de armazenamento e retirada. Quer dizer, é seguro entregar para eles sabem quanto vão precisar e vão comprar, porque eles precisam. Então, quer dizer, olha que coisa, em vez de devolver para o CD, eu executei uma venda segura, num volume grande, que evita eu ter o processo de troca, que também não é legal. Tá, o pessoal acha que é bacana, mas, pô, você tem que pegar um caminhão específico, retirar de loja em loja, trazer para o CD e esperar que um dia a indústria vai buscar. Por quê? Aí entra a questão, até, Caio, da Anvisa, tá? A Anvisa aí, ela não é qualquer caminhão que pode levar um item como resíduo, tá? É um caminhão especial, exclusivo para aquele assunto, que depois de ser recolhido, ele tem que ter a nota, né, do recolhimento daquele item, para fazer o processo de destruição. E aí pode envolver até incineração e outras formas. Tem muito supermercado que simplesmente rasga, ou abre caixa de leite e joga no esgoto. Tem umas sacanagens que acontecem a rodo aí, tá? Para dar um migué na Anvisa. Literalmente, gente, que é de Moçambique, Portugal, migué é enganar, tá? É uma gíria de dar uma enganadinha na galera. Que bom que você lembrou de teu dicionário aí, tradutor dos termos. Não, que a gente nós vamos falando aí e acaba esquecendo desses detalhes. Então, quando eu consigo fazer esse processo, eu melhoro isso. E uma vez que eu tenho um sistema que entende este momento, entende o que fazer com aquilo, o gerente de loja não é tão sobrecarregado. O cara de prevenção de perdas tem um suporte, ganha um fôlego.
a sociedade ganha oportunidades que não teria e você ganha um ambiente mais saudável de tomadas de decisões. Não só para o supermercado, isso se aplica para a indústria, para o produtor rural, exatamente para poder criar um equilíbrio justo na tomada de decisão e a gente gerar dados para que cada vez mais esse distúrbio entre relação de confiança na cadeia diminua e o fluxo de produção seja mais adequado à realidade da necessidade de consumo. E aí a gente começa a ser mais eficientes. E quando a gente é mais eficiente, menos gente passa fome, o preço fica mais justo com lucro, quer dizer, o cara não deixou de ganhar dinheiro. E o Brasil, obviamente, era muito mais renda, muito mais emprego, reduz a emissão de gás carbônico. Cara, se eu não me lembro agora, é capaz de a gente reduzir em torno de mais de 6 milhões. Não, agora não vou lembrar o número agora. Mas são algumas milhões de toneladas que podem ser deixadas de ser emitidos em carbono só se o supermercado adotar essas linhas de ações. E pelo menos 1,5 milhão de pessoas podem sair do mapa da fome só com essas práticas por ano. Cara, 1,5 milhão de pessoas, é muita gente. É muita gente. Pode parecer que não, mas a gente está falando de... Aqui agora esse número já passou de 30 em grave, mais de 100 milhões de pessoas com algum nível de vulnerabilidade social no Brasil, né? Mas de 10 a quase 40% das pessoas que passam fome. Lembrando que o Brasil voltou ao mapa da fome esse ano, o mapa da fome da ONU, depois de o quê, Salvador? 15 anos, né, que a gente tinha superado esse problema. Há 15 foi anos. Foi em 2006, foi por aí mesmo. Foi após a implementação do Fome Zero. Exatamente. E os programas de distribuição de renda, né? O que acontece é que, de fato, esse desequilíbrio na produção, esse desequilíbrio da questão de renda, o alimento, eu vou citar aqui um caso muito importante, quem baseou o meu projeto foi quando eu tive a oportunidade de ir para Portugal, conhecer a solução, né, o zero desperdício, quando eu morei lá, fiz intercâmbio lá em Portugal, o zero desperdício, e entender os benefícios do zero desperdício do local, né? E, cara, lá eles citaram uma coisa muito interessante. Quando a gente começou a operar e começou a distribuição, a gente viu que os custos de auxílio social diminuíram. Isso foi um vídeo depoimento do prefeito de Lisboa na época. Por que isso? Porque quando você consegue garantir a alimentação, você abre o leque para a pessoa trabalhar outras necessidades básicas da vida dela, como educação, como cuidar da saúde. Porque, assim, ela tem que cuidar da sobrevivência. Para sobreviver, ela precisa do quê? Ela precisa de alimento, água, acesso mínimo ao tratamento de saúde e uma residência. Os 4 pontos, né? Só tem muito mais coisa? Tem, mas se ele não tiver essas 4, se ele não tiver uma residência, ele está sujeito a N problemas que a natureza, a violência urbana, qualquer coisa pode gerar. Se ele não tem alimento, ele morre de fome. Se ele não tem água, ele morre de sede. Se ele não tem acesso à saúde, ele morre de alguma doença. Então, assim, são as necessidades extremamente básicas. Se ele tem essas 4, aí ele vai poder investir na educação, que vai gerar renda, e vai diminuir a necessidade de recursos de outros para poder tampar o buraco da fome. Se ele vai poder colocar o filho ali dentro de uma escola de qualidade, uma escola pública mesmo, ele também vai ganhar tempo para, de novo, também estudar e poder conseguir ganhar mais dinheiro, ou poder trabalhar e conseguir ganhar mais dinheiro, quer dizer, movimentando a economia. Então, quando você não tem esse pensar bem no abastecimento de alimentos, ou de água, ou de moradias e outros afins, você vai, desculpa o termo para todo mundo, mas é um ferrar ou literalmente complicar o desenvolvimento do país inteiro, né? E foi esse fechar de olhos que, principalmente nessa questão de preço, de ajuste de distribuição de água, que aí envolve aquela questão, tá desmatando a floresta, diminui os corredores de água passando sobre o país, reduz o número de chuvas, causa seca no sudeste, reduz a produção de alimentos, aumenta a precificação. É tudo uma rede. É toda uma rede. Então, essas decisões, esses detalhes, podem parecer, às vezes, muito pequenos, mas quando a gente vai ajustando um, ajustando o outro, criando um equilíbrio, o mundo só agradece. Salvador, só para concluir, desculpa, Caio, você quer contribuir? Quer continuar?
Não, só que eu achei incrível a colocação do Salvador, porque é isso, a gente tem a pirâmide de Maslow, né? Que quanto mais a gente sobe, a gente consegue fazer as pessoas subirem na pirâmide, elas têm acesso ao mínimo ali, que são as necessidades fisiológicas, depois elas vão galgando e vão tendo mais acesso a esses itens da pirâmide. Isso faz a economia movimentar, então é um argumento que não é só um argumento de impacto social, não é um argumento de ongueiro, né? Não é um argumento de ONG, de hippie, de... Cara, assim, se a gente quer salvar a economia, se a gente quer crescer como nação, isso falando do Brasil, mas isso serve para qualquer outro lugar do mundo, e serve para a comunidade global como um todo, a gente tem que melhorar para todo mundo. Acho que a grande conclusão é essa. Não tem como não tem como tá bom para alguns se não tá bom para todo mundo, porque estamos todos conectados no fim das contas, né? Não tem como dissociar. É isso mesmo. Bom, Caio. Salvador, eu ia perguntar para ti, a gente falou muito sobre a questão burocrática, da questão da B1. No teu caso, como é que, por exemplo, a Associação Nacional dos Supermercados, o setor privado de uma maneira geral também, como é que eles recebem a Saved com todos esses dados que você nos trouxe, e quais são os principais obstáculos? Onde é que está, em que fase está a Saved em relação a essa negociação para amplificar a atuação? A maior dificuldade que nós encontramos relacionado a eles, primeiro que essa abordagem que a Saved aplica, ela é uma abordagem extremamente racional. A tecnologia é racional. E implica mudanças operacionais mais de mindset do que necessariamente de trabalho, entendeu? O cara mudar a perspectiva dele sobre algo que ele já fazia rotineiro. Então, a gente tem que desconstruir hábitos e criar novos hábitos. Pequenos, tá? Não é nada extraordinário, tá? Tanto que a gente vê, por exemplo, hoje mesmo eu fiz um relatório de um cliente nosso que, cara, em um mês ele tem uma operação de prevenção de perdas legal, inovação, sustentabilidade, bem posicionado. Em um mês, ele atingiu um nível de performance médio muito superior a um outro que não tinha essas características em 4 meses. Então, quer dizer, a gente tem essa questão do também ensiná-los, né? Mas a gente encara uma resistência deles, né, por ter que questionar essa questão do hábito. E outro, uma coisa que é sempre tem que ter muita cautela em lidar, é mostrar que o objetivo é o que o Caio falou, é um ganho para todo mundo. Né? Eu não estou indo lá para poder falar que o cara erra, não é isso. Eu não quero falar que o cara erra. Eu sei o trabalho, eu sei que quão difícil é a vida do cara, eu quero que ele potencialize. Né? Que nesse cara, esse cara bateu tal valor, cara, tecnicamente dizendo, a Saved evitou que alguém precisasse ser demitido nesse supermercado. Que gerou um dinheiro que ele não quer ter, com que ia ser lixo. A gente ajudou o outro mercado que contratou mais gente, que gerou mais emprego. Então, assim, ou distribuiu para quem precisa, matou fome. Então, o cara, é essa compreensão e esse entendimento de valor, né? Porque também o cara vai falar o seguinte, mas você vai aumentar em 1.500, 2.000, 5.000 reais a minha receita de loja? Eu falei, não, amigo, aumentar 1.500, 2.000 reais, 5.000 reais por mês, o seu lucro direto. Porque esse item que você jogou fora, você já estava contabilizando na margem que você deu para as pessoas. Então, tu trazendo dinheiro onde você nem sabia que tinha esse dinheiro. Aí a conversa começa a mudar. Mas é o processo bem... Por enquanto, tá um pouco vagaroso, devagar, vai. Mas a gente percebe que conforme a situação vai ficando complicada, e conforme as pessoas vão entendendo a complexidade desses processos de decisões, e quão é importante esse olhar, a resistência vai diminuindo e a gente vai ganhando mais espaço. Mas aí tem parcerias, por exemplo, você falou da Abras, sim, a gente conversa muito com a Abras, a gente conversa com o próprio, a gente vai introduzir aqui o Fome de Tudo também, né, que tem um vínculo muito interessante com N parceiros, temos um apoio do Instituto Sueco Brasileiro de Economia Circular, agora do All for Foods, somos incubados pela USP, fazendo parceria com outra instituição, acelerado pelo Inovativo.
cara, aumentando o leque de pessoas que vão falar, cara, a gente acredita nesse modelo e é uma mudança disruptiva. É uma coisa diferenciada, né? A Sebra, ela diferencia no mercado porque ela foi feita para que atenda qualquer situação, qualquer local, seja no modelo mais simples, seja no modelo mais complexo. Qualquer estabelecimento comercial que produza alimentos, utilize alimentos, e até outros produtos, enfim, vai conseguir combater o desperdício com a Savor. Esse sempre foi o nosso propósito. Então, é isso que diferencia a gente do que tem no mercado. Hoje, no mercado, se depende do cara que praticamente assume a operação inteira do resíduo dele, né, do potencial perda do cara. A gente não vai fazer isso. Olha lá, pode falar. Salvador, tem uma pergunta, cara, te ouvindo falar aqui, não sei se você tem esses dados, mas a gente deve ter acesso a ele, né? O quanto é produzido de alimentos no mundo por ano, então no Brasil por ano, e a gente sabe o tamanho da população do Brasil e a população do mundo. E a pergunta com o que é produzido por ano no Brasil, quantos Brasis daria para alimentar 100% das pessoas? E no mundo a mesma coisa. Quanto de comida de alimentos são fabricados, são produzidos no mundo em um ano? Quantos planetas Terras a gente conseguiria alimentar se a gente distribuísse esses alimentos para todo mundo? Perfeito. Cara, eu vou ser bem sincero, de cabeça o número não vou matar a pau, não, mas eu sei de responder de uma outra forma. É mais de um planeta Terra que a gente ia conseguir alimentar. Não, eu vou responder essa pergunta de uma forma bem simples, né? 30%, esse é o número que a FAO tem, né? E tem uma calculadora, depois a gente pode buscar o link, tem uma calculadora da FAO até para responder a tua pergunta, tá? Então, toda vez que eu respondo essa pergunta, eu vou na calculadora da FAO e vejo. Porque esse número varia muito, né? Seguinte, 30% que é produzido no mundo é jogado fora, né? Isso é 1 trilhão, 750 bilhões, 900 bilhões, cara, vamos colocar que hoje é 1 trilhão de dólares. Aí. Significa, aliás, eu tinha esse número na minha apresentação, agora que eu lembrei. Seria esse volume de alimentos conseguiria alimentar 980 milhões de pessoas com o que é desperdiçado. 980 milhões de pessoas. Seria uma das top 10 economias mundiais. E vou te falar uma coisa, 930 milhões de pessoas, cara, hoje já foi minha solo o quê? 1.5, eu não lembro quanto que é. 4 Brasis, né? Quase. Há um volume, assim, isso no mundo, né? Claro que o desperdício está distribuído em várias etapas da cadeia, e tem vários responsáveis, esse é um ponto muito importante também. O pessoal fala, 50% está no transporte. Não, beleza, vamos entender o transporte, no Brasil, né, claro. Vamos entender o transporte, cai soja do caminhão. Mas o que é transporte? O transporte é o transbordo de um produto numa doca de um supermercado, num Ceasa, que é um centro de distribuição, falha logística, o cara vai buscar, atrasa, a carga é roubada. Então, quer dizer, em muitas coisas aqui. O produtor rural não executa a venda porque o preço de mercado do item está tão baixo que não paga a conta. Cara, tem coisa que é destruída porque não se paga a conta de colher o produto. O custo-valor mercado, o quilo daquele alimento está tão baixo que para ele tirar do chão, vai gastar 50 centavos de dólar. Para ele vender, ele vai ganhar 40 centavos de dólar. Então, ele vai lá e passa o trator em cima do que está no chão mesmo. Então, você vê o que cada detalhe tem aí um probleminha, né? É bizarro o número. É bizarro. E o problema é, hoje, maior parte do desperdício, ele está migrando de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. E isso é uma coisa a se esperar. Tanto que a gente não espera levar uma Saved para a Europa. A gente quer levar a Saved para uma África. A gente quer levar uma Saved para uma Eurásia, para uma Ásia, para a América Latina inteira, para países da Oceania. A gente quer levar para países em desenvolvimento. Que são os países que têm uma diferença social muito grande, têm fome, e é uma fome que poderia ser sanada se a gente tivesse mais equilíbrio.
Salvador falou um ponto que seria, inclusive, a pergunta que eu ia encaminhar para o fim do nosso papo. Mas antes do encaminhamento final, eu queria dizer que, velho, quando eu estava montando esse tema e eu pensei em juntar vocês dois, eu sabia que ia explodir informações muito necessárias e que a gente ia ter dados e informações para ficar aqui horas a fio. Mas pegando esse gancho que Salvador falou, dessa expansão, digamos, né, para onde eu quero levar a Saved, que Salvador já respondeu, eu queria perguntar para Caio qual a expectativa dele de expansão, onde ele pretende chegar, o que é que as pessoas, por exemplo, principalmente o público que está aqui hoje, né, que é Europa mais representado por Portugal e África mais representado por Moçambique, eles podem esperar dessa tecnologia em termos de chegada, né? Tá. Bom, próximo passo é ela chegar no Brasil, né? Porque ela ainda não está disponível aqui comercialmente. Está disponível dentro de estudos clínicos, mas ela vai ser disponível no ano que vem. Mas a gente já está pensando numa expansão internacional para o segundo semestre do ano que vem. Não que ela já vá chegar, a tecnologia já vá chegar no segundo semestre, porque tem o CE na Europa, né, para gente, e nos Estados Unidos tem o FDA que a gente precisa registrar, mas a gente já deve começar uma expansão para a Europa no segundo semestre de 2022, que é quando a gente já vai ter ganhado tração comercial aqui no Brasil, e a gente quer entrar na Europa, inclusive através de Portugal. Então, a gente está aberto aí para, se tiver algum potencial parceiro comercial, investidor, distribuidor, hospital, enfim, que se interesse, pode entrar no nosso site, é b1tech.com, B1 do inglês, né? Seja um, se escreve Beone Tech, TECH.com. Pode entrar em contato com a gente por lá. A gente já deve começar a buscar esse caminho para o segundo semestre do ano que vem. E a gente deve começar o caminho de expansão na Europa antes da expansão nos Estados Unidos, porque a gente já tem alguns caminhos ali na Europa. A gente já tem alguns contatos, principalmente França e Suíça, mas a gente queria mesmo entrar através de Portugal, idealmente. Cara, fazer uma pergunta. Cara, não, fazer uma pergunta 5 minutos. Não, é bem rápido, é bem rápido. Cara, me explica uma coisa, se não aprovado no Anvisa, no Inmetro, não deveria ter alguma coisa, tipo, puta, confio no Inmetro, confio na Anvisa, vou reduzir a burocracia para abrir FDA. Pelo amor de Deus, cara. Fazer tudo de novo? Não tem que fazer tudo de novo. É bizarro. Eu gosto de blockchain, cara. Devíamos colocar blockchain para esse processo. Para uma vez validado em um lugar, vale para o planeta inteiro. Meu, que bizarro. Pô, tá aí uma ideia maravilhosa, implementação de blockchain para registro de equipamentos e medicamentos médicos e alimentos também. Depois a gente conversa sobre isso, cara. Nossa, cara. Porra, cria um Ethereum ali, o cara faz a aprovação, cria os nós homologados. Perpétuo ali via blockchain. É bizarro, cara. Eu odeio essas burocracias, cara. Pelo amor de Deus. O cara já fez o mesmo teste, quer que grava. Deixa eu contar uma coisa aqui que, assim, é vergonhoso se existir, mas existe. E aí eu acho importante a gente expor para que seja feita alguma coisa a respeito disso. O Brasil criou a Anvisa olhando muito para a marcação CE na Europa e para o FDA. A Anvisa, apesar de ser um órgão novo, tem uns 20 anos aproximadamente, mas é um órgão muito bom, muito competente, aqui no Brasil, muito sério. Mas tem esse detalhe, que é um detalhe que é absurdo, que é o seguinte, tem lá, isso eu ouvi do diretor da Anvisa, tá? O Brasil é proibido de ser o primeiro a certificar uma tecnologia inovadora. Porque a gente, com a nossa síndrome de vira-lata, se sente incapaz de ser o primeiro a dar uma chancela a uma tecnologia. Ou seja, se você desenvolve uma tecnologia completamente nova no Brasil, você não pode
registrar ela primeiro no Brasil. Você tem que ir para algum outro país para registrar em outro país para o Brasil poder certificar logo em seguida. Que estranho, a mesma coisa que eu escuto do supermercado. O mercado não quer ser o primeiro, ele sempre quer ver um outro supermercado que fez primeiro. Eu falei... Como assim, cara? Muito louco, eu não tinha conhecimento disso. Porque a gente é uma coisa que eu faço, cara. Só que eu não sabia que a Anvisa era assim também. É assim também. A gente se autoconsidera incapaz de registrar uma tecnologia. É como se estivesse querendo dizer, olha, não vou ser o primeiro, porque... Vai que dá ruim, né? Se der errado, se acontecer algum problema, eu não quero ser o primeiro a ter validado. Então, vai para outro país, valida e volta, que aí eu registro aqui. Então, sabe, são coisas muito absurdas que a gente tem aqui e que não fazem o menor sentido. Não faz o menor sentido. São as burocracias e umas leis que atravancam e dificultam o desenvolvimento tecnológico. Cara, veio um meme na minha cabeça do Chuck Norris dando um chute numa televisão agora, você falando isso. Aquela, tipo, Eu vou encerrar com esse chute, viu? Com essa revolta colocada dessa forma, Salvador. Gente, eu quero agradecer a vocês por contribuir com as informações, por reatar essa relação, né, de Salvador. A gente estava, como eu disse, né, numa relação de reuniões, e aí, por umas viagens que eu fiz, a gente cessou, mas estamos voltando. Caio, eu acompanho você, Caetano, pelo Instagram, mas estou doido para ver vocês pessoalmente. E fico muito feliz, na verdade, de conhecer esses corações que batem aí por trás dessa tecnologia. Então, gente, muito obrigado. Contem com a Verda, GreenFest, estamos aqui para ajudar no que for preciso. Valeu! Maravilha. Valeu, gente. Pedro. Obrigado e até mais. Salvador. Prazer. Valeu, Caio. Obrigadão. Valeu, Pedro.